bem-vindos à Voz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros. Eu sou a Ana Terra e vou estar convosco na próxima hora. Olá, nós hoje falamos de timidez. E hoje éramos para ter o estúdio cheio, mas por acaso está vazio. Somos só nós. Mas é assim. Tivemos muitos ataques de timidez. Não só. Tivemos alguns percalços. A Sónia não pôde vir por doença também. Por isso, as melhoras. Sónia, um beijinho aí para casa. E aos nossos ouvintes que gostavam de estar aqui, mas que não se sentem à vontade para cá estarem, um grande beijinho para vós. Não faz mal. Venham quando quiserem, a porta está aberta, é só aparecer. E é com muito gosto que vos recebemos, não é, Francisco? Claro. Olha, muito bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia. E após uma ausência, é com muito gosto que volto aqui ao teu programa. Aliás, que tenho acompanhado, embora remotamente, mas tenho acompanhado. De resto, um grande abraço, abraços e abreijos aí para os nossos ouvintes. Hoje vamos falar então de timidez, não é? Timidez. Tu achas que está mais difícil, a sociedade tal como está hoje, que está mais difícil para os tímidos? Uma vez que é uma sociedade bastante ruidosa, não é? E que não sei se faz sentido para ti esta questão. Tu não és nada tímido. Pois, eu decidi a certa altura colocar a timidez de lado. Para que as pessoas percebam, a culpa para quem está a ver o live stream, se houver aqui alguma deficiência na imagem, a culpa é minha. Quando eu estou acesso ao telefone, isto nunca para. A culpa é do G. Porque, enfim, para que as pessoas também tenham uma noção, e era tão engraçado aparecerem aqui no estúdio para verem como é que isto é feito, porque é realmente interessante, não é? E seria talvez uma maneira de perderem a sua timidez. Eu perdi o pio. Só mais do que perder a timidez, eu acho que é bom aprendermos a viver com ela. Eu nunca perdi a minha timidez por completo. E antes de mais, um tímido. Francisco, puseste a imagem de lado. Pus, olha, era isso mesmo que eu queria. Portanto, se ela está assim de lado, assim vai ficar direita. Continuando, timidez não é sinónimo de uma pessoa ser antissocial. Não é sinónimo de ser o tal bicho de buraco que as pessoas dizem, não é? Que é bastante depreciativo e não é nada agradável. A timidez, ao contrário do que muitos pensam, a timidez não é só para a pessoa introvertida, por exemplo, não é a timidez é situacional, ou seja, todos podem em algum momento sentirem-se mais tímidos, porque tem a ver com a timidez está relacionada com o medo da exposição, o medo do julgamento, e um pouco com a falta de confiança em nós próprios, não é? Portanto, todos podemos em algum momento sentir, ficarmos mais tímidos. Portanto, eu, por exemplo, já fui extremamente tímida, o tal chamado bicho de buraco, não é? E entretanto, quanto mais me vou conhecendo, mais descarada fico, digamos assim. Menos vergonha sinto, embora em algumas situações sociais ainda venha ao de cima aquele receio e a vontade de nos escondermos e de nos isolarmos, mas portanto a timidez não é sinónimo de antissocial nem de introversão, são coisas diferentes, são coisas distintas. Francisco. Pois, eu às vezes penso que, antes de mais, Ana, estás a monitorizar aí o nosso live stream, correto? Correto, e continua de lado, Francisco. Eu não sei o que é que tu fazes. Continua de lado. Espera. Ok, mas vai dizendo a tua opinião. Está bem. Eu acho que às vezes a timidez pode ser uma defesa, pode ser uma postura de defesa.
pode ser uma pequena falta de confiança, pode ser um acumular de más experiências, não é? Pode ser uma série de coisas. A grande questão é alguém sente a necessidade de ultrapassar a sua timidez. Se calhar há pessoas que se sentem confortáveis sendo tímidas, se calhar há pessoas que gostam de ser tímidas, enfim, tu melhor do que ninguém saberás, cada caso é um caso, não é? Mas penso eu que na maior parte das vezes a timidez pode parar as pessoas, pode bloqueá-las de fazerem certas coisas, não é? A grande questão é como é que nós ultrapassamos essa timidez. Ok, agora já sei porque é que de vez em quando deixava de ouvir. Era aqui a minha monitorização. Bom, como é que a gente ultrapassa isso? Lembrem-se de uma coisa, eu acho que é, não sou psicólogo, tu é que és, mas não se importem com aquilo que os outros dizem. Estejam-se literalmente borrifando para aquilo que os outros dizem. Mas isso não é assim tão fácil. Isso é fácil dizer, mas para uma pessoa que muito tímida, isso não é assim tão fácil. Pois, claro. Eu quando digo borrifar não é bem assim, porque enfim, nós vivemos em sociedade e há regras, claro. Bom, a imagem continua de lado, mas deixa lá. Tá. Bom, continuando, a Sónia diz aqui que continua tímida, apesar de já ser diferente. E participar na rádio ajudou bastante nesse aspecto, portanto fez diferença. Sim, portanto a timidez pode fazer-nos perder algumas oportunidades, porque realmente temos este receio da exposição, o receio do que vão dizer, do que vão pensar sobre nós. E se nós estivermos conscientes de nós próprios, podemos ultrapassá-la e não temos propriamente que... Ai, eu estou muito desfocada com isto tudo que está aqui a acontecer. Como nos preocupar talvez com aquilo que os outros possam pensar, não é? Bom, voltando à timidez. E sabes que muitas pessoas tímidas, às vezes, isto está em estudos do Heimlich, o senhor que fez aquela manobra para salvar da asfixia. Às vezes as pessoas morrem porque têm vergonha de pedir ajuda e sufocam porque têm vergonha de tossir e de chamar a atenção sobre si. Isto é gravíssimo, não é? Quando a timidez chega a este ponto de colocar a vida em risco, é gravíssimo. Eu não tinha noção disto, por acaso achei muito interessante esse estudo. Portanto, o tímido não é um introvertido. O tímido, isto é um traço de personalidade que pode afetar-nos a todos. Até pessoas extremamente extrovertidas podem ser tímidas e muitas vezes querem ser iguais aos outros e e fazem muita coisa, mas no fundo não se sentem bem consigo próprias. Portanto, não é um traço exclusivo de pessoas introvertidas e são coisas bem diferentes. Portanto, a introversão, um introvertido gosta de estar sozinho. Não tem a ver com o medo da exposição, não tem a ver com o medo do julgamento, não tem a ver com falta de confiança, sente-se bem como é, e é uma pessoa com uma vida interna muito rica e muito, muito criativa. Portanto, uma pessoa muito virada para si própria, para dentro. O tímido, já pelo contrário, está muito hiperalerta para o que se passa à sua volta e se não tiver atenção a isto e se deixar que isto comande, acaba por perder as tais oportunidades e por não se desenvolver como poderia desenvolver-se. Bom, isto para quem está... Para uma criança, isto pode ser muito chato na escola. E hoje eu gostaria que a Sónia estivesse aqui para dar o seu testemunho enquanto professora, porque deve ver muita vez crianças extremamente tímidas que não conseguem participar
nem mostrar os seus conhecimentos, nem interagir socialmente com os seus colegas. Isto pode ser bastante debilitante. Eu, por exemplo, era uma criança muito tímida na escola, não conseguia participar e depois tem repercussões, não é? E há muito julgamento das pessoas tímidas. Não sei se tu já viste isso, Francisco, não te considero uma pessoa tímida, mas não sei se prestas atenção a isso no dia-a-dia, mas existe muito julgamento e a pessoa tem muita dificuldade em mostrar-se tal como é. Tem vontade de mostrar-se como é, porque quer que a conheçam, mas não tem coragem de se expor tão facilmente. E depois vai ouvindo sempre aquelas coisas do género: estás bem, mas tu estás bem, mas tu estás bem, como se a pessoa tivesse algum problema, e de facto isto não é um defeito, nem é uma doença. Ou então estarem sempre, quando a pessoa ganha um pouco de coragem e mostra um bocadinho da pessoa que é e dá o seu testemunho, ou qualquer coisa, mostra um pouco mais da sua personalidade. Há aquela expressão, não sei se já ouviste, pois, estás a pôr as asinhas de fora, e a pessoa aí fecha-se novamente porque está a mostrar quem é, mas isso há sempre uma boquinha a acompanhar, há sempre um julgamento dos outros. Não há propriamente uma ajuda que a pessoa mostre quem é na realidade, não é? A sociedade vai ajudando que a pessoa se feche um pouco mais. E a timidez eu acho que é bonita, pode ser muito bonita e até charmosa em alguns momentos, desde que não a deixemos comandar a nossa vida, não é? Acho Já que sim. falei muito, não foi? Não, tu nunca falas muito nem demais. É sempre agradável e construtivo ouvir-te. Em relação à timidez, eu desde miúdo tenho que admitir que sempre fui uma criança tímida. Eu acho que às vezes as envolvências familiares podem, e as experiências familiares, porque nós começamos no meio de uma família e depois é que somos expostos à sociedade, não é? Portanto, as envolvências e as vivências familiares, sociais, podem de certa maneira moldar essa coisa chamada timidez que existe dentro da nossa mente, não é? Sim, isto tem traços genéticos, mas também tem muito a ver com o ambiente. Com o ambiente, portanto, com as nossas experiências. Todas aquelas que sejam experiências, isso é como, não sei quem é que disse isso, o nosso cérebro é tipo um serraço, tipo um pedaço de terra que tem que ser trabalhada, não é? E que seja bem trabalhada. Se nós começamos a semear timidez nesse pedaço de terra chamado cérebro, logo o comportamento humano, nomeadamente das crianças, será obviamente de alguma timidez. Acho que é fundamental, a partir de uma idade bem tenra, é fundamental começarmos a transmitir segurança às crianças a partir de uma idade tenra das crianças. E deixá-las ser quem são. E deixá-las serem quem são, obviamente. Não forçar que a criança seja outra coisa. Se a criança é mais tímida, isso não tem mal nenhum. Deixá-la ser mais sossegada, não tem mal nenhum. Torna-se um problema quando realmente interfere nas relações, quando começa a interferir na vida diária, não é? Porque não tem mal nenhuma pessoa ser mais sossegada. Claro. Eu pessoalmente não tenho filhos. Não tenho filhos, mas tenho uma catrapaça de sobrinhos. Tenho pessoas, muito minhas amigas, que têm filhos, enfim. E já assisti a muitas, especialmente no meu seio familiar, venho de um grupo de 6 irmãos. E eu também fui criança, não é? O que é que eu acho? Que ninguém vive isoladamente, nós vivemos em sociedade. Portanto, o não te rales, a libertinagem não serve, efetivamente não serve, mas estar permanentemente a castrar as vontades, os desejos, as curiosidades das crianças é extremamente mau. Deixem as crianças serem crianças de uma forma saudável, de uma forma educacional, de uma forma que as eduque, que as prepare para as adversidades e de uma forma que elas próprias também deixem fluir todos os seus processos mentais,
não é? Deixem que as crianças avaliem, admirem e aprendam. Isso é meio caminho para que elas ultrapassem a timidez. Timidez em adulto, acho eu que é um bocadinho mais difícil, porque nós já temos a nossa personalidade quase criada, construída. Mas lá está, quando nós acreditamos e quando nós ouvimos pessoas como tu, e esta é a verdade, e a mensagem que tu transmites acaba por ser uma mensagem: tenham confiança em si, acreditem. Eu gosto muito desta questão do espelho, não é? Olhem para o espelho e digam: eu consigo, não é? Eu consigo. E de certeza absoluta que aquela parede que criaram, chamada timidez, vai se destruindo bloco a bloco. Ou não, pode lá estar e estar Pronto. lá. Temos é que aprender a conhecê-la e a lidar com ela e a não temê-la. Aí tu és, não é? essa é a tua área, então has de dizer às pessoas como é que o fazem, não é? Ou então as pessoas podem marcar uma consulta contigo e lá dizes, enfim, lá trabalhas, não é? Agora, eu sinceramente vejo a timidez dessa forma, vejo que é uma pequena pardinha que existe ali e que por muita força, muita vontade que as pessoas possam tentar em derrubá-la, lá está, como dizes muito bem, e se calhar não a conseguem, e se calhar conseguem a viver com ela lá. E não tem mal nenhum. Agora, se a timidez continuar a ser vista como um defeito e como uma doença quase, aí é muito complicado. Mas se começarmos a aceitar isto como algo que até não faz mal e até pode ser bonito. Claro. Existem situações caricatas que até têm graça. Ana, eu gostava de lançar aqui um pequeno desafio aos nossos ouvintes, se tu me permites. Eu não falei contigo sobre isto, mas era tão engraçado que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, e nós estamos em live stream, acho que seria engraçado dizerem o que é que, segundo eles, seriam boas formas de ultrapassar ou de viver com a timidez, não é? Sabes que existem grandes cientistas tímidos. Sim. Sim, muita gente tímida que faz muitos atores, muitos escritores que são tímidos e a gente pensa que não porque acabam por ter exposição, não é? Mas são muito tímidos. E há histórias muito engraçadas. Da forma como eles vivem. Sim, de situações muito caricatas e por causa da timidez. Claro. É que efetivamente essa suposta... Porque um tímido pode ter uma vida interior riquíssima, porque lá está mais sossegado, está mais a absorver e acaba por ter uma concentração diferente, uma persistência diferente. Achas que é importante as pessoas interessante. saberem porque é que são tímidas? Achas que é importante fazerem essa autoavaliação? Acho, e já vamos aí, vamos ouvir uma musiquinha, mas Bravo. Antes disso vamos aos beijinhos. Beijinhos para todos os que nos acompanham através da Rádio Vozes dos Açores, os que nos acompanham através da Rádio Voz? Açores Canadá e através de todos os que nos acompanham aqui através do nosso live stream. Eu hoje estou assim um bocadinho baralhada das ideias, mas pronto, um beijinho para vocês todos aí em casa, obrigado pela vossa companhia. E deixo aqui um beijinho para quem nos deixou um like: o Michael Vieira, Roman Pubodu, Luís Silva, Alda Melo, José Manuel Coelho, Mário Rosa e a nossa Sónia, claro. Um grande beijinho para todos vós, obrigada pela vossa participação e bom dia! Bom dia, obrigada, um beijinho e até já! Ficamos com The Smiths. From doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how
could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature's a language, can't you read? Nature's a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, Muito bem, não vamos deixar que a timidez nos impeça de fazermos as coisas que nós gostamos e de sermos as pessoas que nós somos. É uma escolha, não é? E depende também do apoio que nós vamos tendo ao longo da vida. Bom, quais são para ti as vantagens de sermos tímidos? Como é que isto é visto na sociedade? Achas que é bem visto? As vantagens. Bom, quando as pessoas... As vantagens de sermos tímidos. Olha, é uma forma das outras pessoas não nos incomodarem. Ou não? É uma pessoa das outras pessoas dizerem: a pessoa é tímida, não vamos falar com ela. Eu tenho um amigo meu. Sabes que isso gera muitas vezes mal-entendidos. Eu tenho um amigo meu na Ilha de São Jorge que faz culturismo físico. Um gajo impecável. Às vezes uma vez falei com ele, aliás, sobre as idas ao ginásio, sobre as dificuldades da vida, etc. A timidez. Também acho que falar um bocadinho de timidez. Sabes o que é que ele me disse? Ele disse-me assim: olha, sabes, ó Francisco, sabes o que é que eu faço? Quando quer que ninguém me chateie, eu meto os auscultadores, os fones nos ouvidos, pá, nem que a música não esteja a tocar, mas assim ninguém me chateia. É uma proteção. É uma proteção. É uma proteção. Ou fingir que estamos a ler e afinal não estamos a ler. Exatamente. Estamos protegidos da interação. Aquilo que nos dá medo, há aquela barreira, não é? Ninguém nos vai incomodar e nós não podemos falhar porque não estamos a interagir, não é? Exatamente. Portanto, acho que acaba por ser uma ferramenta, não é? De defesa. Beijinho para Eduardo Betancourt, que se juntou agora a nós. Muito bem, muito bem, muito bem. E lá está. Comentem. Bom, Estavas a para o falar. tímido há um medo, aquele medo do outro, há um medo da exposição, mas e depois já há aquilo que falávamos há pouco, se a pessoa tenta expor-se e é gozada, ou seja, quando faz aquela tentativa e ganha a coragem de se expor como é e é gozada, e é o que acontece muita vez, vai-se fechando cada vez mais. E depois acaba por criar uma barreira quase e acaba por ser confundida ou rotulada muitas vezes como arrogante. E a pessoa não é arrogante, a pessoa é tímida e tem esse receio da interação e acaba por esconder-se às vezes atrás de uma máscara, não é? Eu passei por isso. Quando era muito, muito tímida, punha assim uma cara de má, que era para ninguém se meter comigo e
E muita gente depois dizia, eu pensava que tu eras muito arrogante, mas depois de falar contigo. E é interessante, porque isso realmente funciona como uma proteção. E essas pessoas acabam por ser excluídas. Mas no fundo apenas têm esse receio. Não é? Não têm facilidade de comunicar com as pessoas que não são tímidas. Eu posso partilhar aqui eu posso partilhar aqui uma fase da minha vida. Um dos meus passatempos é fazer o windsurf. Sou homem, virar-se para o mar, gosto de fazer muita coisa. Tudo o que eu faço por gosto. E uma das coisas que eu realmente faço por gosto é a prática do windsurf, prancha à vela. Lembro perfeitamente. Hoje em dia as pessoas querem aprender isso. O windsurf, podem ir para escolas, podem pagar mundos e fundos, Eu aprendi por mim. Só houve um amigo meu que entretanto deixou a ilha, que me deu uma pequena dica sobre como praticar o windsurf. Bom, eu peguei naquela dica e lancei-me ao mar. Eu já passei por situações de terem que me buscar, etc. Mas posso-te dizer que quando comecei a praticá-lo, e acho que nunca te disse isto, a minha postura em cima da prancha era absolutamente horrorosa. As pessoas diziam que eu estava a apanhar lapas, não é? Era uma postura muito, muito, muito feia. Mas eu sempre acreditei que podia, por mim, vencer essa barreira da aprendizagem e conseguir levantar a vela. E comecei a fazê-lo, Fiz competição, fiquei em segundo lugar, fui vice-campeão regional do windsurf. Enfim, aprendi muita coisa desde que comecei a fazer windsurf. Mas voltando à timidez, se eu fosse uma pessoa tímida, ou se a timidez tivesse vingado em mim, se calhar hoje em dia hoje não sabia fazer windsurf e não tinha conseguido isso, não é? Eu não quero usar nomes de políticos aqui, mas sei de uma pessoa que está extremamente ligada à política, e a esposa de um amigo meu foi professora dessa pessoa. E esse meu amigo disse-me que a sua esposa lhe tinha falado sobre esse político e que lhe tinha dito que a pessoa usava as formas mais estranhas de chegar às conclusões. A verdade é que todos os cálculos que ele fazia nas suas contas davam sempre certo. Ou seja, eu acredito piamente no acreditar-se em si, não é? Sim. Eu acho que há uma semente chamada potencial humano dentro de cada um de nós, que pode efetivamente fazer com que essa timidez ou exploda ou imploda, mas que deixa as pessoas serem quem são. Não é? Exatamente. Bom, vamos aqui ver umas vantagens. Isso falta. As vantagens de ser Dizem tímido. os nossos estudos. Nossos não, estudos que foram feitos. E que tu os encontraste. E muito bem. Bom, os tímidos podem expressar-se melhor. Porquê? Porque estão mais atentos, estão mais sossegados, estão mais a ouvir do que a falar e acabam por ter um raciocínio diferente. O que é muito bom na hora de... Porque às vezes as pessoas pensam é muito tímido, não vai conseguir fazer uma comunicação oral ou não vai conseguir liderar uma equipa, e não é verdade. Não é verdade. Podem ser excelentes líderes e temos muitos exemplos disso. São mais analíticos, dão um conforto emocional diferente, ou seja, são mais procurados em termos de conforto. As pessoas gostam de falar com essas pessoas. Isto são estudos, atenção. Podem se deixarem que esta timidez comande, como tu dizias, e não serem eles a comandar, depois a qualidade de vida fica perde um bocadinho, não é? Porque há um sofrimento, pode haver um sofrimento associado a esta à falta de confiança e que leva a perder algumas oportunidades na vida, e portanto podem não se conseguir mostrar como são e não conseguirem procurar e lutar pelos seus objetivos, como tu fizeste com o teu desejo de aprender este desporto, não é? E o desporto ajuda muito, o desporto, a arte, portanto é uma maneira dessas pessoas também se poderem expressar, não é?
Portanto, atirem-se, façam as coisas mesmo com medo, porque quanto mais vamos fazendo, e como dizia aqui a Sónia também, aqui a rádio ajudou a ultrapassar um pouco esta vergonha, esta timidez. Ou seja, vai-se com medo, mas vai-se devagarinho, vamos ganhando essa confiança. Às vezes é só mesmo fazendo que vamos conseguindo ultrapassar. Portanto, voltando às nossas vantagens, podem ter amizades mais duradouras e não relações assim fortuitas. E diz-se que são mais flexíveis em relação às opiniões contrárias, mais empáticos e mais respeitadores dos horários e das regras. Isto é muito interessante, não é? É muito interessante. Associavas isto tudo à timidez? Sim, eu, de certa maneira, sim, é curioso que tu falaste aí no desporto e na arte. Eu acrescentaria uma palavra que, se calhar, é um bocadinho desporto e arte, um hobby em que as pessoas se sintam à vontade a praticar. Exatamente. Não é? Muito importante, muito importante. É importante criarem oportunidades para irem vencendo este receio. Exatamente, porque eu acho que a timidez pode gerar outras situações, não é? Pode levar a outras condições, se quisermos, menos agradáveis. E é tão bom distrairmos o cérebro com coisas boas, coisas construtivas, coisas bonitas. Pode levar, estavas aí a falar de situações menos agradáveis, pode levar a fobias sociais, por exemplo. Se for muito intenso e se começarmos a generalizar algo que correu mal, pode levar a este extremo. Exato. Portanto, é bom aprendermos a ter uma convivência saudável com a nossa timidez e aprendermos a criar oportunidades para irmos vencendo esta... para não deixarmos que seja incapacitante, não é? Exatamente, essa timidez pode efetivamente limitar aquilo que as pessoas gostam e podem fazer, e essa timidez pode efetivamente afetar uma vida de qualidade, não é? E o que acontece quando nós nos encontramos nessa parte, não é? Nesse estádio, é que vemos que realmente lá estamos, não é? É um alerta, não é, Ana, que tu estás a lançar de certa maneira, uma advertência, se quisermos, um apelo, enfim, são sugestões que deixas aqui, muito boas. Já vamos. A primeira coisa é para termos respeito pelas diferenças, não é? Nem toda a gente chega a um sítio e domina, nem toda a gente tem facilidade de comunicar, nem toda a gente se consegue expressar da melhor maneira. Algumas pessoas têm muito, muito medo, portanto vamos estar atentos a isto para podermos ajudar em vez de criticar e de gozar porque a pessoa é diferente e colocá-la, excluí-la porque a pessoa não é interessante porque está sempre calada, ou a pessoa é esquisita porque não participa. Vamos tentar evitar isto enquanto sociedade, porque a sociedade, como já dissemos aqui tanta vez, somos todos nós. Portanto, vamos tentar evitar este julgamento tão rápido e tentar aceitar as pessoas como elas são. O tímido pode gostar tanto das interações sociais como outra pessoa qualquer, apesar de não interagir tão facilmente. Não quer dizer que não goste. Eu aqui lanço também outra ideia, que é quando as pessoas, falo da sociedade, quando existem grupos de trabalho nas mais variadas áreas e quando alguém ligado a esse grupo de trabalho pensa em convidar outra pessoa e diz: eu não vou convidá-la ou convidá-lo porque é uma pessoa tímida. Eu digo isto por experiência própria. Muitas vezes as pessoas que nós pensamos serem tímidas são as pessoas mais eficientes, as pessoas mais bem organizadas, as pessoas mais capazes que nós podemos encontrar. Aquela timidez é tipo uma casquinha que está ali a escondê-la,
ou a esconder as suas É um capacidades. traço da pessoa, mas não a Aham. define, e não quer dizer que não haja uma vida riquíssima. Temos é que estar dispostos a dar-lhe tempo Ora e bem. espaço e a deixar que a Da- pessoa se expresse ao seu ritmo. Exatamente. Isso eu já vivi isso. E realmente é importante. Muitas vezes a timidez também surge porque as pessoas quase que sentem nos outros a vergonha de abordar as pessoas supostamente tímidas, não é? E as pessoas supostamente tímidas se calhar têm alguma dificuldade em se manifestar. São tidas como esquisitas e então Ora não bem. se fala, não é? Vai-se pondo para o canto e isso não ajuda. Não ajuda e é injusto. E às vezes bastante. podem ser extremamente úteis, muito construtivas e podem dar grandes prestações. Claro que sim, como todos. Bom, vamos a mais um tema. O que é que tu achas? Acho que sim, vamos à Vamos fazer musiquinha. uma pausa e depois vamos falar de como vencer esta timidez, coisa que tu já começaste, e vamos aprofundar um pouco mais, não é? Vamos a isso então. Já agora eu deixo aqui uma questão no ar. Qual é a pior situação, na tua opinião e na dos nossos ouvintes, se algum quiser responder, para uma pessoa tímida? Voltamos já. Até já. Muito bem. Sim, senhora. Então, don't be so shy. Don't be so shy. Gostei dessa. Não Vamos sejam... aprender a amar a nossa timidez. Bom, na escola, vamos falar aqui um pouco sobre como ultrapassar ou ajudar a ultrapassar um pouco esta timidez ou a viver com ela, não é? Na escola, por exemplo, vamos validar os sentimentos das crianças. Vamos Sem deixar, não forçá-las, não. E não. Está-me aqui a faltar a palavra, não desvalorizar o que elas estão a sentir. Vamos dar valor ao que elas sentem, àquela dificuldade de colaborar, de interagir. Vamos propiciar momentos, vamos criar momentos para que elas possam interagir com os seus colegas, já que elas precisam de um empurrãozinho, às vezes não têm essa facilidade. Vamos estar atentos, porque Exato. são crianças que ficam excluídas se não tiverem este olhar atento e este empurrãozinho, esta ajuda. E não ver isto como um problema. Isto não é propriamente um problema. É uma característica como outra. Torna-se um problema, sim, quando começa a gerar sofrimento nas coisas já do dia a dia, não é? Até lá, vamos ensinar a criança a conversar, vamos comunicar com ela, vamos criar esses momentos de diálogo, falar sobre os sentimentos, falar de formas de ir ultrapassando isto. Portanto, vamos deixar fluir estes sentimentos, é muito, muito, muito importante. Para vencer a timidez, vamos tentar não generalizar situações que correram mal, que é para não se generalizarmos, depois podemos criar podemos entrar nas tais fobias, porque começamos a sentir um sofrimento intenso em relação ao que pode acontecer de mal, não é? E vamos procurar entender, como tu dizias no início, Francisco, é importante tentarmos entender a nossa timidez, não é? Porque ela expressa-se de forma diferente nas diferentes pessoas. Portanto, em que situações é que a minha timidez surge? Em que situações, o que é que ela provoca? O que é que me faz fazer? Quais são os incómodos que vêm daí? Ou seja, se eu não conhecer, eu não posso lidar com a situação, não é? Se eu ficar só presa ao incómodo que gerou, às oportunidades que eu perdi, não vou conseguir agir sobre isto, e nós devemos aprender com isso para podermos ultrapassar e para podermos criar experiências novas e que nos ajudem, não é? A evoluir. Portanto, vamos entender é fundamental. Uma coisa que eu acho que ajuda muito é, uma vez que o nosso foco
está muito para o exterior, para os outros, para o que vão pensar, se vão rir, e isto pode ser bastante chato em situações que para outras pessoas são normais. Por exemplo, ir a um café, tomar um café. Para uma pessoa muito tímida, isto pode ser angustiante. Pois. Não é? Exatamente. E começam a pensar: e se eu vou agora entrar no café e fica tudo a olhar para mim, e se a chávena cai, e se eu tropeço, e se não sei abrir a porta, e se não sei isto, e se não faço aquilo, isto gera uma série de questões que são muito angustiantes para uma pessoa tímida. Algo tão simples como pedir um café, não é? Pode acontecer, portanto vão devagarinho, vão se expondo devagarinho e não pensem tanto nos outros, não se foquem nos outros. Quando derem por si a pensar no que vão pensar, foquem-se na situação em si, portanto, e em vós, não é? Absolutamente. Em vós, não estão a fazer nada. Pensem que é natural, e se os outros conseguem, vocês também conseguem. E vão-se focando naquela situação. Se necessário, levem um caderninho para estarem mais distraídos. Vão-se focando noutras coisas, vão escrevendo, que estão calmos, por exemplo, vão induzindo em vós mensagens de calma, de tranquilidade, de confiança. As afirmações positivas têm um poder muito grande sobre nós, portanto, meditem, ouçam mensagens de confiança e de coragem, porque aos poucos isto vai moldando a nossa forma de pensar e a forma como nos vemos. Sem dúvida, e há aqui duas frases que eu vou guardar para o fim do programa. Já não falta muito. Então vou lançar agora já as frases antes que elas fiquem sem tempo para serem pronunciadas, e dando seguimento ao teu raciocínio e à tua linha de pensamento. Aproveitem os momentos. Lembrem-se daquela famosa frase Carpe Diem. Aproveitem o momento. E obviamente o programa ainda não terminou, ainda falta aqui algum tempinho, mas lembrem-se da famosa frase da Ana Terra: façam, eu acrescento sempre, façam sempre escolhas felizes. Esta frase é da Ana Terra, não é minha. Sérgio Cardoso, um beijinho, junta-se agora a nós. Ora viva Sérgio, espero que o tempo esteja bom aí por cima. Eu ontem andei aqui a trocar diálogo com o Sérgio, que é um bom amigo, sobre o tempo. Bom, mas é isso, aproveitem os bons momentos, as boas ocasiões. E há uma coisa muito importante que nós temos que ter consciência, é que nós ficamos hiper alertas para o que os outros vão pensar e que vão olhar para nós e que nos vão julgar. A maioria das pessoas não está a olhar para nós como nós pensamos. A maioria das pessoas nem sequer nos vê. Nós é que estamos a pensar que estão a olhar para nós, e algumas até podem olhar e estar a pensar bem e não estar a pensar mal como nós pensamos, não é? Porque temos uma ideia, a pessoa muito tímida tem às vezes um julgamento negativo sobre si própria, não é? E fica muito alerta para isto, mas a maioria das pessoas não está a olhar, e se está a olhar não está a reparar, portanto não somos assim tão importantes como nós pensamos às vezes. Muita gente não olha para nós, portanto isto também é importante termos na nossa mente. E se está a olhar, se calhar não está com má intenção. A gente às vezes pasma olhar para alguém sem querer. Pois, acontece. Tal como quando olhamos, vemos 10 pessoas, isso significa que essas 10 pessoas estarão a ver outras 10, não é? E não uma, nós. Quando as pessoas estão num sítio, epá, tanta gente a olhar para mim. Não, tanta gente está a olhar para tanta gente, não é? Portanto, quando nós estamos num sítio e pensamos, vai tudo olhar para mim, nós é que estamos a olhar para muitas, não é? E portanto, cada pessoa está a olhar para muita gente e não necessariamente para cada um de nós. Finjam confiança. Quando a gente não tem, a gente finge. E entra de cabecinha erguida. Costuma-se ser fake it till make it, não é? Nós vamos fingindo até conseguirmos realmente construir e senti-la e vivê-la de dentro para fora. É quase como uma prática, não é? Sim, é uma prática mesmo, é uma aprendizagem. Vamos focando mais nos nossos pontos fortes,
que é algo em que temos vindo a batalhar em quase todos os programas. Vamos pensar nos nossos pontos fortes, vamos trabalhá-los, vamos conhecê-los, portanto vamos investir no nosso autoconhecimento. Não vamos olhar para nós para nos castigarmos, vamos olhar para nos conhecermos. Cuide de si, faça exercício, faça coisas para se sentir-se bem, e não deixe de fazer aquilo que gosta de fazer, mesmo com dificuldade, faça, porque, como estamos aqui a dizer, com a prática vai se tornando mais fácil, muito mais fácil. Não queira ser igual aos outros, queira ser igual a si próprio e enaltecer essas suas qualidades e mostrar cada vez mais essas suas qualidades. E pense o que é que gosta de fazer, o que é que gostaria de fazer e não tem feito porque tem medo. E invista nisso, nesse sonho, nesse desejo, na melhor forma de expressar-se e de mostrar-se tal como é. Portanto, aprenda a respirar, que é muito importante. Isto parece ridículo, mas é mesmo assim. Aprenda a respirar. Porque quando estamos numa situação de grande ansiedade, respiramos mal. E quando respiramos mal, começamos a ficar baralhados, os sentidos ficam baralhados, e a nossa prestação não vai ser a melhor. Portanto, respire com calma, foque-se na sua respiração. Quando sentir que a ansiedade está a crescer, respire com calma, faça inspirações profundas, portanto, centre a sua atenção na respiração, porque vai ajudar a acalmar e a trazer para o presente. A respiração traz-nos muito equilíbrio, não é? Muito equilíbrio. E também ajuda, eu há pouco dizia, foque-se em si próprio, sim, mas se estiver numa situação de interação social, também pode funcionar o contrário, focar-se na outra pessoa e fazer perguntas sobre essa pessoa também pode ser um fator de proteção para si. Ou seja, se eu tenho receio que vão fazer perguntas sobre mim, se eu começar a falar sobre outra pessoa e a fizer falar sobre si própria, estou protegido, não é? E toda a gente gosta de falar um bocadinho sobre si, então faça um elogio, faça qualquer coisa, tente perguntar sobre o que a pessoa está a fazer naquele momento. Também é uma maneira de ir praticando e de sentir-se ao mesmo tempo salvaguardado, não é, Francisco? Sim, sem dúvida. Estás muito calado. Eu estou a absorver as tuas palavras excepcionais. Há uma coisa muito engraçada, salvo seja, mas algo que demonstra a coragem que cada pessoa pode ter, e quando tu disseste não faça, não se sente obrigado a fazer o que os outros estão a fazer. Nós agora vamos para o verão. Espera aí, mais um beijinho, Dona Maria, levar um grande beijinho. Excelente. Há uma coisa que volta e meia acontece durante o verão. E quando isso acontece, eu adoro reagir da seguinte forma: quando estiverem no Areal, se forem ao Areal, façam uma experiência, enterrem as vossas roupas na areia seca e vão tomar banho, entrem na água salgada enquanto chove. É uma experiência fantástica. Estás no mar enquanto chove, a ver aquela malta toda a fugir da água da chuva. É muito bom. É tão bom. É tão bom. Ou seja, estarmos em contato com os nossos sentidos e um bocadinho off da sociedade naquele momento. Exatamente. Do que deve e não deve, não se toma bem com chuva, etc. E vão sair, é bom e depois viver o momento. Ora bem. Depois vão sair da água salgada a lembrar-se dos conselhos que ouviram aqui no teu programa. Ok. Tenho certeza que vão sentir-se muito gratos por isso. Pensem o que é que gostariam mesmo de fazer e que não têm feito por medo e invistam nisso. Eu posso deixar aqui uma partilha. Eu gosto muito de fazer partilhas sobre mim porque é mais fácil falar sobre mim do que da vida dos outros. São sempre boas as tuas partilhas. E portanto é também da minha experiência. Ou seja, eu não aconselho coisas que não tenha experimentado a maioria das vezes. Portanto, quando eu comecei a fazer os vídeos,
foi muito angustiante. O primeiro vídeo que gravei, eu sabia que queria gravar, que era aquilo que eu queria fazer, porque eu sempre adorei partilhar, mas era extremamente tímida. Então, o primeiro vídeo que gravei, com uma câmera péssima, deu-me uma ansiedade terrível. Eu, quando saía à rua, ficava hipervigilante e sentia-me extremamente envergonhada e embaraçada, porque estava exposta, de repente estava exposta, não é? Uma pessoa sai do seu esconderijo e de repente fica ali exposta ao escrutínio público, aos olhares, e às opiniões diversas, e não sabe o que é que vão pensar mas esta exposição fez-me muito bem, porque estou a fazer aquilo que gosto de fazer e não deixei que essa timidez me impedisse de viver o que eu queria viver. E esta é a mensagem que eu quero deixar. Mesmo que se sinta mal no início, vá em frente e acredite em si para poder desenvolver o seu potencial e para poder viver o seu propósito, e passar a sua mensagem. Portanto, vale a pena, vale mesmo a pena, porque é um sofrimento, digamos assim, passageiro. Sim. Não é? Traz mais vantagens do que desvantagens. Claro. Ultrapassarmos esse receio inicial. Essa troca, essa partilha de experiência aí com os teus vídeos foi muito importante, não é? Há quem costume dizer que todo o bichinho ao nascer é feio, É não feio, é? eu acho que são todos lindos. Portanto, é isso. Ponham a vossa timidez de lado, encher o vosso peito de ar, levantar o queixo, marchar em frente. É trabalhar trabalhar as nossas qualidades, muito importante. Uhum. Bom, nós ficamos por aqui. E estamos hoje sem vergonha nenhuma. Mas mais sossegadinhos do que o habitual. Isto Muito está bom. assim. Nós estávamos à espera de um ambiente muito cheio e ficámos assim um bocadinho xoxinhos hoje. Obrigada pela vossa companhia, obrigada pelas vossas partilhas, e por terem estado aqui connosco. É sempre tão. É um momento tão feliz receber os vossos olás e os vossos likes e saber que estão aí connosco. Muito obrigada, um grande, grande, grande beijinho e vamos lá perder a vergonha aí desse lado, em casa. Um grande beijinho, fiquem bem. Um bom domingo para todos. The Black Mamba, canção sobre mim mesmo. Vamos todos fazer uma canção sobre nós mesmos, que é a nossa vida. Portanto, vivam a vossa vida o melhor que podem, porque ela é vossa. Grita, liberdade acesa. Sou a tristeza que te faz sorrir. Deixo o mundo à minha espera. Sou o sol que ainda há de vir. Sou chão e papel, prisão, prisioneiro. Sou luz e pincel, terra verdadeira. Sou o mundo que gira. Sou o meu país, saudade e pão, conselho, amizade. Sou teu irmão.
Voz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros.